Olá, cursistas! Olá! Estão prontos para passar? Né? Professor pronto para passar. Tem que estar. E eu sei que vocês estão estudando e, olha, lembre-se, todo esforço de alguma forma é recompensado. E eu acredito que vocês vão se dar muito bem. Temos aí 10 mil candidatos para esse concurso, mas eu tenho certeza, moçada, não chega a 2 mil aqueles que estão estudando. Então, pensem positivo, muita fé que vocês vão conseguir ser aprovados e serão os novos servidores da Prefeitura Municipal de Londrina, tá? Gente, esta aula eu estou gravando, certo? Com conteúdos relacionados às matrizes curriculares de português e de matemática que foram elencadas a partir da BNCC para o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Eu vou pedir desculpas a vocês inicialmente, porque o jogo da Copa está acontecendo aqui do lado e eu estou aqui gravando este vídeo para vocês, tá? Então vocês vão ouvir muito barulho, certo? Mas o importante é o conteúdo, este é o que interessa, tá bom? Então, de repente, vocês vão ouvir uns gritos, tá? Eu tô tentando gravar faz tempo esse vídeo, mas como minha família tá toda por aqui, só agora que eu tô conseguindo sentar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Antes de nós iniciarmos essas matrizes, vamos fazer uma pequena revisão da questão da BNCC, tá? A BNCC, né, e de toda a política que veio sendo produzida a partir de 1996. Então, antes de 1996, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o chamado currículo comum, que foi implantado pela Lei 5692 de 1971. Este currículo comum era um currículo que era igual para todo o Brasil. Naquela época, vamos pensar a década de 70, acreditava-se que a democracia ela se instalaria, ela se materializaria se houvesse oferta de condições iguais para todo mundo, né? E esse currículo, ele reflete, o currículo implantado pela Lei 5692 de 1971, reflete este pensamento. Então, nós temos regulamentos, nós temos conteúdos, nós temos matrizes curriculares todas, né? Digamos, essa gama de documentação que vai ser, digamos, uniformizada para todo o Brasil. Então, o chamado currículo comum tinha como conteúdo português, matemática, história, geografia, ciências, artes e educação física, que correspondia a 70% do currículo. 30% do currículo ficava por conta das chamadas da chamada para atender à diversidade, certo? Ficava por conta dessa, né, que era a chamada parte diversificada. Né? Mas como essa parte diversificada não era obrigatória, praticamente nenhum estado, nenhum município ofertava. E às vezes um ou outro ofertava, mas não era algo que se encontrasse disseminado pelo país. O que era ofertado pelo país era essa parte obrigatória, que definia que a média de aprovação seria 50, né? E valia isso para o Brasil todo, para a rede privada, para a rede pública, certo? Era um currículo, enfim, era um currículo extremamente engessado e homogêneo para todo o Brasil. Isso dificultava o atendimento, né? Justamente das principais demandas do Brasil em termos regionais, em termos locais. Por quê? Os livros didáticos eram elaborados em cima desse currículo comum. Então, uma criança que morava lá no sertão do Nordeste, que é acostumada, vamos pensar a década de 70, que nem todo mundo tinha televisão, como tem hoje, né? Acostumada a comer feijão, farinha e carne seca, abria um livro didático, abria uma cartilha e via lá escrito: Ivo viu a uva. Eu tenho uma parente, né, que veio lá de Alagoas, e ela disse que ela foi alfabetizada com o Caminho Suave, e logo, né, quando ela começou a aprender a ler e escrever, que ela leu o livro, viu a uva, ela perguntou para a professora, o que é uva? Aí a professora falou, olha, eu não sei não, eu acho que é uma fruta. E ela achava que uva era uma fruta, né, em função do desenho da cartilha, ela achava que uva era uma fruta do tamanho de um pêssego.
né? Para vocês verem, né, como era não existia a possibilidade de você atender às necessidades locais, às necessidades regionais, em função do engessamento desse currículo comum. Em 1988, a Constituição Federal, né, que veio de uma Assembleia Nacional Constituinte, reconhece esta diversidade, reconhece que o Brasil é um país com dimensões continentais e que, portanto, não dá para fazer uma educação única para todos, né? Não dá para uniformizar. Ao uniformizar, você exclui. Você privilegia uma cultura e exclui quem não pertence a esta cultura. Então, o que aconteceu? A própria Constituição, em seu artigo 210, vai prever que há a necessidade da elaboração de uma base nacional comum curricular, que, como o próprio nome diz, uma base, mas que não é um currículo, é uma base sobre a partir da qual serão construídos currículos locais. A Constituição também traz ali no seu rol de princípios, né, a valorização da diversidade, certo? O respeito à diferença. Então, vejam, a própria Constituição vai reconhecer que não dá para fazer um currículo único e que a diversidade, que é uma característica do Brasil, precisa ser respeitada, ok? Muito bem. Uma vez promulgada a Constituição, vem aí a necessidade agora de regulamentar as leis setoriais, certo? O que seriam as leis setoriais? Pensa em cada ministério, cada ministério representa uma área de ação do Estado. Tá? Então, o Estado, no seu raio de ação, nas suas várias áreas de ação, precisava, então, elaborar suas leis setoriais a partir da Constituição. E assim foi feito. A maioria das leis setoriais saíram ali entre 2, 3 anos, né? Elas foram, então, elaboradas, assinadas e implantadas. A LDB, a Lei Setorial da Educação, ela levou 8 anos para ser elaborada. Tá? Por que ela levou tanto tempo? Porque a educação é uma área estratégica para a economia e para a política, certo? Por quê? Porque a educação mexe com as mentes. Veja, todo grupo político que está no poder quer se manter no poder, certo? Quer se manter no poder. E para se manter no poder, é preciso ter legitimidade, é preciso que as pessoas concordem com este grupo que está no poder. Concordem como? Concordem principalmente com as suas ideias. Então, é interesse desse grupo que se constitua uma nação que pense da mesma forma que ele, né? E neste ponto, a educação, a escola é estratégica e fundamental. Então, foram vários grupos em disputa nesta LDB. E aí, em 1996, né, até por uma manobra ali do Darcy Ribeiro, sai a LDB chamada Substitutivo Darcy Ribeiro, que uma hora eu conto para vocês com maiores detalhes essa história, certo? Uma lei enxuta, como diz o professor Pedro Demo, em um livro chamado LDB Ranços e Avanços, uma lei enxuta, né? E que cada um dos seus artigos vai necessitar de regulamentação. E essas regulamentações, então, passam a ser construídas a partir da LDB de 1996. Em seu artigo 9º, a LDB traz que é responsabilidade da União elaborar uma base nacional comum curricular. Só que o Conselho Nacional de Educação e o MEC discutiram e chegaram à seguinte conclusão: olha, não dá para implantar da noite para o dia uma base nacional comum curricular em um país que, historicamente, há mais de 30 anos, vem trabalhando com currículo comum. É preciso criar uma cultura para se trabalhar dessa forma. É preciso criar uma cultura democrática, em que nós vamos trabalhar a partir de um documento obrigatório e direcionador, mas que ele abre brechas, abre possibilidades para fazer adaptações de acordo com as necessidades locais, de acordo com as necessidades regionais, certo? Então, para criar esta cultura,
foram elaborados os parâmetros curriculares nacionais, que não eram obrigatórios. Porém, né, o MEC mandou para as secretarias de educação municipais e estaduais, solicitando que essas secretarias induzissem o uso dos PCN para a elaboração de suas propostas curriculares e pedagógicas, certo? E assim foi feito. Então, as secretarias passaram a induzir, mas não obrigar, porque se a escola batesse o pé e falar, eu não quero usar o PCN, ela tinha o direito também, certo? Eu vi aqui em Londrina algumas escolas que não quiseram. O estado do Paraná, de forma geral, a rede estadual do Paraná, não adotou os PCN, certo? No entanto, também criaram, no caso do estado do Paraná, criou-se as chamadas diretrizes curriculares do estado do Paraná para direcionar a elaboração, para direcionar o trabalho pedagógico a partir de um documento único. Aliás, o estado do Paraná já tinha uma tradição nesse sentido, né? Mas o resto do Brasil ainda carecia de formar, né, esta cultura. Muito bem. Em 2010, tá? O Conselho, veja, a LDB já estava com 14 anos, né? Estava quase debutando. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação, reunidos, né? O Conselho Nacional de Educação, reunido, pensou o seguinte: olha, a LDB foi uma lei assim bem chuta, que precisou de muitas regulamentações, regulamentação da regulamentação, né? Muita coisa mudou. Há muitos municípios, muitos estados que estão aqui nos consultando se tal lei vale, se tal lei não vale. Ou seja, temos aí uma desorganização por conta da quantidade de dispositivos legais que foram elaborados a partir da LDB. Então, o Conselho Nacional de Educação resolve elaborar uma lei, uma diretriz única para toda a educação básica, pegando desde a educação infantil até o ensino médio, certo? E também reafirma a necessidade, ali no parecer 7 de 2010, certo? Reafirma a necessidade de se ter uma base nacional comum curricular, ok? Mas ninguém se mexeu. Aí, em 2014, o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, 13.005, né? Novamente vai dizer assim: e aí, cadê a base? Cadê a base? Certo? E aí o Brasil, até então, e aí eu vou entrar numa seara um pouquinho, digamos, um pouquinho ácida, tá? Até então, o Brasil, para a gente entender o currículo do Brasil, nós precisamos entender e aceitar que todo o currículo brasileiro é importado, certo? Aquelas tendências pedagógicas que vocês estudaram aí exaustivamente, as tendências pedagógicas são modelos curriculares. E todos os modelos curriculares oficiais do Brasil foram importados. Só existe um modelo curricular no Brasil que não foi importado, mas que também não foi implantado no âmbito oficial, que foi a pedagogia libertadora do Paulo Freire, tá? Então, ó, a pedagogia tradicional veio da Europa, da Inglaterra, principalmente França, Inglaterra, e aí, né, com os jesuítas também. A pedagogia escolanovista é a pedagogia de John Dewey, que no Brasil o seu representante foi Anísio Teixeira. A pedagogia tecnicista veio dos Estados Unidos, um pacotão pronto, fruto dos acordos do Brasil com os Estados Unidos para a implantação de multinacionais. A pedagogia histórico-crítica, vocês podem pensar, mas foi elaborada pelo Saviani. Sim, mas o aporte teórico do Saviani foi quem? Marx, alemão, Gramsci, italiano, Pistrac, russo, certo? Novamente, a base é europeia, tá? E aí, a base nacional, né, ela não vai ser assim muito diferente, certo? O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil até 2016, o Brasil vinha, no âmbito das relações internacionais, o Brasil vinha tentando se estabelecer como um líder do terceiro mundo, tá? A partir, porque assim, o Brasil pode ocupar duas posições, ele tem condições de ocupar duas posições nas relações internacionais. Ou ele é líder do terceiro mundo, ou ele é subalterno para os países do primeiro mundo,
certo? Eu uso o termo lanterninha, mas meu marido não gosta, diz que lanterninha é uma palavra muito feia, né? Então vamos chamar de subalterno, né? Então é subalterno em relação aos países do primeiro mundo, tá certo? E aí, até 2016, o Brasil vinha, né, num projeto de ser o líder do terceiro mundo. Em 2016, muda essa perspectiva e o governo do Michel Temer vai, então, preferir se alinhar, né, ao primeiro mundo na condição de país subalterno. E para mostrar esse alinhamento, algumas reformas começam a ser disparadas. E aí temos reformas trabalhistas, temos reforma, né, reforma previdenciária e reformas na educação, certo? E aí, nesta reforma da educação, vem a LDB. Tá? Então, a LDB foi elaborada a partir de orientações advindas da Unesco. Então, se vocês pegarem a base nacional brasileira e pegar a base nacional de quase todos os países da América Latina, do México, né, vocês vão ver que são muito parecidas. Muito, porque vem de uma orientação do México e dos acordos feitos pelo Brasil em âmbito internacional. Como, por exemplo, né, o Brasil foi um dos signatários dos chamados Objetivos do Milênio, né, da Agenda 2030, certo? Então, tudo isso está refletido onde? Está refletido na BNCC, certo? Muito bem. Então, em 2017, pela resolução 2 de 2017, a LDB, então, é implantada no Brasil, certo? E a própria resolução 2 de 2017 vai dizer o seguinte: caberá a cada sistema educacional agora fazer as suas adaptações para garantir os direitos de aprendizagem. Esta expressão, direitos de aprendizagem, isso é importante para o concurso, vai aparecer pela primeira vez no Plano Nacional de Educação de 2014. Não esqueçam. Então, a expressão direitos de aprendizagem aparece pela primeira vez no Plano Nacional de Educação 2014, na meta 7, tá certo? Então, aí o Plano Nacional, a partir então do Plano Nacional de Educação, o currículo chamado obrigatório, certo? Passa a ser considerado então direito de aprendizagem. Aí, a Base Nacional de 2017, Resolução 2 de 2017, a Base Nacional Comum Curricular reafirma e vai dizer o seguinte, que as competências que ali estão previstas constituem direitos de aprendizagem, tá certo? Então, para a gente sistematizar, eu já vou mostrar para vocês ali o slide que eu faço, como que se dá essa capilarização até chegar na sala de aula, tá? E aí, cada sistema, a partir disso, cada sistema da federação, né, os sistemas municipais, os sistemas estaduais, vão então organizar, fazer as suas adaptações para suas condições regionais. No caso do Estado do Paraná, o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Estado de Educação convocaram os representantes dos secretários de educação, tá? A Undime, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCM, certo? E sentaram todos, e o CONSED também, que é a União Nacional dos Conselheiros, né? União Nacional, perdão, a Associação dos Conselheiros Municipais de Educação, sentaram todos para decidir o que fazer, né? Vamos elaborar cada um o seu, vamos elaborar um documento em conjunto. Lembrando que, dos 399 municípios que compõem o estado do Paraná, apenas 17 são sistemas autônomos. Para ser um sistema autônomo, precisa ter Secretaria Municipal de Educação como órgão executivo e Conselho Municipal de Educação como órgão legislativo. Então, somente 17 municípios do estado do Paraná têm essa estrutura, e aí funcionam como um sistema autônomo que obedece diretamente à federação, sem a necessidade de passar pela Secretaria de Estado de Educação. Os outros 382 municípios, eles são direcionados, eles são orientados pela Secretaria de Estado de Educação. Então, se reuniram todos, e aí qual foi a decisão?
que seria elaborado um documento único para todo o estado do Paraná, rede pública, rede privada, município e estado, certo? Esse documento teve como nome Referencial Curricular do Estado do Paraná. Tá? Então, neste documento, o Estado do Paraná se posiciona em relação à BNCC e faz as suas adaptações locais. O que seria interessante vocês saberem deste documento? Primeiro, que o Paraná já tem uma tradição em termos de elaboração desse tipo de documento, tá? Que começou lá em 1989 com currículo básico, depois em 2004 com as diretrizes 2004 a 2008 com as diretrizes curriculares do Estado do Paraná, né, o Paraná digamos, já tinha assim um certo conhecimento de como trabalhar nessa perspectiva. E agora o referencial curricular do Estado do Paraná. Um documento que ficou muito bem feito, muito bonito, né? Do meu ponto de vista, certo? E o que traz de novo ali? Reafirma alguns princípios, né? Quais princípios? A questão da equidade. Equidade é tratar diferente os diferentes para que eles cheguem à condição de igualdade. Traz a questão da educação, a educação integral e não educação de tempo integral. Cuidado com esse tipo de colocação no concurso, que pode cair na prova, e aí você cai feito um pato, né? Educação integral, e não educação de tempo integral. Que significa buscar educar o estudante em todas as suas dimensões, né? Dimensão afetiva, dimensão cognitiva, né? Dimensão social. Reafirma a avaliação formativa como horizonte, certo? Do processo pedagógico, a questão da inclusão, a questão do apoio, respeito à diversidade, certo? Isso tudo vão constituir princípios da educação paranaense que são reafirmados ali nos referenciais curriculares do Estado, ok? Outra coisa importante para esta prova. Enquanto a BNCC dividiu a educação infantil, né, digamos, a idade ali das crianças da educação infantil em 3 faixas etárias, bebê, criança bem pequena, criança pequena, o referencial do Estado do Paraná dividiu em 6, 0 a 11 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Para facilitar a organização do trabalho pedagógico na escola e também facilitar o trabalho de planejamento do professor, tá certo? Uma outra questão, o referencial lá na BNCC, a educação infantil vai trabalhar não com competências e habilidades, mas vai trabalhar com objetivos de desenvolvimento. Para ajudar novamente o trabalho do professor, o referencial curricular do Estado do Paraná acrescentou uma coluna trazendo os objetos de aprendizagem para a educação infantil, justamente para dar esse tom da formalidade deste espaço de educação, para dizer assim, a educação infantil é escola, acima de tudo é escola. Então, eles vão trazer ali mais uma coluna em que o professor encontra os objetos, os professores encontram os objetos de aprendizagem. Beleza? Muito bem. E outra coisa, os componentes curriculares no Estado do Paraná vão receber o nome de disciplina, certo? Então, eles vão ser chamados de disciplinas. Apesar de que esse termo tem caído em desuso, né? E a expressão genérica componente curricular tem sido a mais utilizada, tá bom? Gente, dito isto, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês, né? Vocês estão ouvindo uma barulheira, já falei para vocês, essa barulheira é porque tem criança nessa casa, galinha, cachorro, certo? Né? Então, aguentem essa barulheira, porque senão eu não consigo gravar essa aula, tá? Então, vou pedir a compreensão de vocês. Então, olha só, estão vendo, vou projetar aqui, né, a nossa sistematização, tá bom? Então, certo? Então, aqui, a capilarização que eu falei para vocês, né? Da Constituição Federal até chegar aqui na sala de aula. É importante que vocês memorizem mesmo, certo? Como que se dá essa capilarização.
Lembrando que a BNCC, a BNCC, ela foi construída em cima das diretrizes e não em cima dos PCN, porque eu já vi questão colocando assim que sobre o BNCC é possível afirmar, né? Foi elaborado a partir dos parâmetros curriculares nacionais. Aí a pessoa vai lá, não foi. Não foi. Certo? Não foi. A base, digamos, a base da base, é interessante, né? É o parecer 7 de 2010 e a resolução 4 de 2010, que trata do quê? Trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica brasileira. Ok? Muito bem. Antes de nós entrarmos nas matrizes, vamos só fazer uma recapitulação. Em termos de alfabetização, né, a Política Nacional de Alfabetização que está em vigor parte da premissa de que este processo tem de se basear em evidências científicas. Por isso, a Política Nacional de Alfabetização é a alfabetização a partir de evidências científicas, certo? E aí, este Plano Nacional de Alfabetização, vocês já devem ter visto isso exaustivamente, tá? Eu só vou trazer algumas questões aqui centrais. Primeiro, que deve ser centrado no texto. O professor deve trabalhar com os chamados gêneros textuais, que expressam as práticas sociais de leitura e escrita, portanto, a função social da escrita. Cabe à educação infantil mergulhar os estudantes em um ambiente letrado, desenvolver a consciência fonológica. O que é essa consciência fonológica? Né? Então, por exemplo, você está lá trabalhando uma fábula, né? Você tem ali com crianças de 4 anos trabalhando uma fábula, né? A fábula lá da Branca de Neve, por exemplo, né? Um conto de fada da Branca de Neve. Muito bem. E aí, você já trabalhou toda a história, já trabalhou o sentido, as crianças já fizeram encenação, né? Uma série de atividades para que essa criança elabore os conteúdos afetivos que estão presentes ali nesse conto de fada. E agora você vai trabalhar com a consciência fonológica dessa criança. Então, olha, gente, vamos escrever, agora vamos registrar quais são os personagens. Então, vamos começar pelos anões. Quais são os nomes? Qual o nome dos 7 anões? Qual que é o nome daquele anão que é bravo? O Zangado. Então, Zangado. Como é que eu começo o nome do Zangado? Ó, zzz, zzz. Quem faz qual letra faz esse som? Né? E aí as crianças falam, é o Z, que modéstia à parte, a letra mais bonita do alfabeto, certo? Então, né, modéstia à parte, vamos continuar a nossa aula, tá? Então, isso é consciência fonológica, tá certo? Os anos iniciais, cabe aos anos iniciais alfabetizar em 2 anos, e aqui, ó, todo mundo aqui embaixo, aqui, presta atenção, se olha bem o enunciado das questões, se a questão disser, de acordo com a BNCC, a criança deve ser alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental. Se tiver lá, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares, a criança deve ser alfabetizada até o 3º ano do ensino fundamental. Entendido? BNCC, 2º ano. Diretrizes, 3º ano. E se for de acordo com as orientações do município de Londrina ou com o currículo do município de Londrina, também é 3º ano, tá certo? Mas por que Londrina está em descompasso? É porque nós tivemos uma pandemia aí no meio, né? E o Conselho Nacional deu um tempo maior para os municípios se adaptarem, beleza? Trabalhar com textos e intercalar com atividades de notação alfabética. O que seriam essas notações alfabéticas? Quando você está lá trabalhando com texto, de repente não. E aí você também fez um trabalho com texto e em alguns momentos desse trabalho, você fez a criança pensar sobre as palavras, como se escrevem as palavras, como se coordena essas palavras em um texto. Isso são atividades de notação alfabética, tá certo? Quando você quando você dedica um momento ali do seu trabalho para que as crianças pensem sobre a escrita, pensem sobre a leitura e a escrita, enfim, pensem sobre o sistema alfabético de escrita. Beleza? Então vamos continuar. Em termos de língua portuguesa, eu vou fazer um apanhado geral, tá certo? Vou apresentar a vocês um apanhado geral para depois a gente entrar nas matrizes. A BNCC, né, as práticas de linguagem que vinham lá dos PCN, elas se manterão, só que agora vai ser inserida a análise semiótica. O que é a análise semiótica?
Então, por exemplo, como é que a gente costuma fazer análise linguística? A gente pega o texto da criança e passa no quadro, e aí vamos corrigindo a norma culta da língua, desse trecho da criança. Mas também nós vamos corrigir não, nós também vamos pensar, vamos fazer a turma pensar sobre o sentido, sobre como melhorar o sentido daquele texto, né? Como usar outros vocabulários para que o objetivo do escritor seja atingido, digamos, com maior efetividade, lembrando que todo texto, todo gênero textual, todo texto é enunciativo discursivo. O que quer dizer enunciativo discursivo? O que é um enunciado? Um enunciado não serve para estabelecer o objetivo do leitor, não é? O objetivo, né? O enunciado de exercício diz para você o que você tem que fazer, não é? Então diz para você qual é o objetivo, que comportamento você deve ter. Então todo texto traz em si uma finalidade, um objetivo, né? Perante o leitor, certo? Por isso ele é enunciativo. E é discursivo por quê? Porque todo texto faz jogos de linguagem para atingir esse objetivo, ok? Então, eu costumo contar a história dos monges fumantes, para que vocês entendam bem essa perspectiva enunciativa e discursiva, né? Dois monges estavam fumando. Aí bateu aquela dor na consciência. E aí um fala assim, ai, vamos nos confessar? Aí o outro, vamos, né? Aí o primeiro entra e fala pro padre, ai, padre, então, né? Eu fumo enquanto eu rezo. Aí o padre fala assim, meu filho, que pecado, e dá um sermão, e manda ele rezar, fazer uma penitência de não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, foram tantas que o coitado ia ficar pelo menos um mês rezando, né? O outro, vendo isso, chega para o padre e fala assim, padre, eu rezo enquanto eu fumo. Aí o padre falou assim, continue assim, meu filho, que você vai se livrar desse vício maldito. Perceberam? Jogo de linguagem. Eles disseram praticamente a mesma coisa, mas só o fato de inverter mudou o efeito. Isso é jogo de linguagem, tá? Então, essa é a questão do texto ser enunciativo e ser discursivo, tá? Muito bem. Então, e quem faz essa análise? É a semiótica, que analisa o sentido, que analisa o significado, que é o efeito que uma palavra provoca, certo? No contexto do texto. E as práticas de linguagem, né? A estas práticas de linguagem é acrescentada, então, a análise semiótica. Para ajudar o professor a selecionar os textos com os quais ele vai trabalhar, os gêneros textuais, a BNCC e a Política Nacional de Alfabetização traz, então, os campos. Em quais campos, né, a língua atua e que o professor também deve desenvolver o seu trabalho. Campo da vida cotidiana, que seria mensagens por WhatsApp, bilhetes que nós deixamos, e-mails, né? Campo da vida pública, jornais, revistas, folders, outdoors. Das práticas de estudo e pesquisa, infográficos, artigos científicos, resumos, e das práticas artístico-literárias, né, que é relativa realmente ao campo da literatura. E se vocês olharem bem, a maior parte da prática pedagógica relacionada à escrita trabalha com o campo artístico literário e às vezes esquece desses outros campos, tá bom? Então, outro avanço no documento é a articulação entre as práticas a partir do entendimento de que a língua, acompanha aí comigo, mobiliza diferentes saberes. Assim, as habilidades de escrita constantemente aparecem integradas com práticas linguísticas, como as de leitura e de análise linguística semiótica, e também integrada com outras áreas do conhecimento. Tá certo? A gramática volta à cena. Como? Os PCN diziam assim. Vocês estão observando que eu falo os PCN, porque PCNs não existe, tá? Sigla não tem plural. Então, os PCN. Os PCN diziam assim: se na hora que você está fazendo análise linguística, por exemplo, ou diante de uma determinada situação que apareceu em sala de aula, certo? Se apareceu em sala de aula, você vai, então, trabalhar a gramática, se for necessário,
Se não, se não aparecer, né, assim, de forma muito necessária de se trabalhar separadinho, vai no contexto, tá certo? Então, por exemplo, estou lá corrigindo um texto e o aluno escreveu o nome das pessoas com letra minúscula. Aí, o que eu vou fazer? Como isso apareceu, eu vou trabalhar com substantivo próprio e substantivo comum. Mas se não apareceu, se eles entenderam, já está, né? Eles compreendem, sem ter que explicar gramaticalmente, eles já entenderam isso, beleza, vamos passar para frente, tá? Agora, de acordo com a BNCC, a gramática volta à cena, certo? Lógico, nunca, nunca, absolutamente nunca descontextualizada, mas agora a gramática vai ser dividida por ano, vai ser dividida por trimestre, certo? E seus conteúdos, seus objetos de aprendizagem serão divididos por ano e por trimestre. A diversidade cultural. Então, além de apontar a importância de se organizar as práticas de sala de aula, de acordo com os eixos temáticos e os campos de atuação, a base agora chama atenção para o cuidado que é preciso ter ao selecionar conteúdos que expressam a diversidade cultural do nosso país. A interpretação dos sentidos, que é a questão da análise semiótica que eu falei para vocês. A leitura crítica, que eu acho que nos tempos que nós vivemos hoje, a leitura crítica é infinitamente necessária, porque trabalha a capacidade do aluno de fazer uma leitura inferindo sobre sua veracidade ou não. Lembra fake news? Né? Para saber se é verdade ou não. É importante que o aluno questione a origem da informação, de onde veio, quem produziu, como produziu, por que produziu. Então, isso é uma leitura crítica. Uma nova maneira de escrever, né? Então, o documento incorpora agora a escrita própria de ambientes digitais, que faz parte da nossa vida pós-moderna, né, gente? Práticas de oralidade. Então, se a oralidade antes era só enunciado, ou seja, como leitura, a questão de ler-se oralmente, agora as práticas de oralidade, a questão da argumentação, a questão de defesa de pontos de vista, além da leitura oral, todas essas práticas agora, elas têm objetivos e competências muito definidas. E a liberdade na definição de procedimentos didáticos, né? Entre os anos 2000 e 2010 houve assim, uma espécie de guerra dos métodos, hoje nós entendemos que o melhor método é o método que o professor domina. Tá? Então, se eu tivesse mais tempo, eu ia explicar, contar várias histórias, relatar várias pesquisas para vocês que mostraram que, independente que o método em si não influencia muito os resultados da alfabetização, não influencia profundamente. O que influencia realmente é o professor ter uma prática que ele domina e domina com profundidade, e não somente por reprodução, mas que ele entenda o que ele está fazendo. E aí começamos então nas matrizes de referência de língua portuguesa. Para o segundo ano, apesar de parecer pouco aqui, né, na matriz, é muita coisa. Quais são os eixos de conhecimento? A apropriação do sistema de escrita alfabético, obviamente, né, a alfabetização, leitura e produção textual. Para a apropriação, o que se quer de habilidade? Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita, né, leitura e escrita, ler palavras, escrever palavras, ler frases, localizar informações do texto, reconhecer a finalidade de um texto, inferir sobre o assunto do texto e inferir sobre informações que estão ali, né, no texto, que articulam a linguagem verbal e a não verbal, como, por exemplo, leitura de imagem, tá? E aí, isso vai para o segundo ano. O que vem para o quinto ano? Olha, eu quero que vocês prestem atenção. Reconhecer, analisar e avaliar. Então, para o segundo ano, vem a ideia de identificar a ideia central do texto, localizar informações implícitas e inferir sobre aquilo que está implícito. Tá? Implícito quer dizer que está nas entrelinhas. Os eixos cognitivos, o que seria no analisar? Analisar elementos constitutivos dos gêneros textuais, causas e consequências, recursos de coesão, recursos de persuasão, né? A questão da coerência, a questão da coesão, distinguir fatos de opiniões em textos, analisar informações apresentadas em gráficos, infográficos,
Inferir, né, informações implícitas no texto, inferir o sentido de palavras ou expressões. Como isso? Como, por exemplo, você dá um exercício assim, ó. Se eu interprete a frase X. Se eu trocar esta palavra por outra palavra, mantém-se o sentido ou altera o sentido? Né? Esse é um tipo de atividade em que você vai trabalhar a questão da semântica e da semiótica no texto. E analisar a construção de sentidos, né, de textos em versos com base em seus elementos. Aqui, novamente, né, essa atividade que eu acabei de falar para vocês serviria para analisar isso. E, em termos de avaliar se algo é fato ou é opinião, né? E se é um fato verdadeiro ou um fato falso. Ensinar, na verdade, aqui é ensinar a criança como é que eu verifico se algo é verdadeiro ou algo é falso. Né? Uma criança de 5º ano já consegue fazer isso. Eu sei pelo seguinte, gente. Meu marido é professor da rede municipal e ele teve que dar aula online. E eu morria de rir, porque os alunos que ensinavam, em que sites ele tinha que ir, os alunos que ensinaram ele a usar o Google Meet, certo? Então, uma criança do 5º ano consegue fazer isso com certeza. Ainda no 5º ano, o eixo da análise linguística e semiótica. Olha agora, olha bem. No anterior, na leitura, estava reconhecer, analisar, avaliar. Aqui, na semiótica, reconhecer, analisar, avaliar e produzir. Então, a criança, ao final de tudo, ela vai produzir um texto aplicando tudo aquilo que ela conheceu, tudo aquilo que ela aprendeu. E eu vou aproveitar aqui e relembrar. Eu vi uma questão assim, tinha 4 competências, certo? E o autor da questão pedia que a pessoa organizasse em ordem, né? De acordo com o que aparecia na BNCC. Aí eu tenho certeza que quem olhou aquela questão pensou assim: como que ele quer? Eu não estou com a BNCC na mão. Como é que ele quer que eu organize isso aqui? Ele quer que eu decore a BNCC? Né? Bastava observar o seguinte: certo? A BNCC trabalha em 3 níveis bastante distintos. É o nível do reconhecimento, então verbos como conhecer, reconhecer, identificar, localizar, é o nível do reconhecimento, certo? O segundo nível é o nível da criação, certo? Criação, por exemplo, você aprendeu uma palavra, né? E aí você pode, vamos brincar de criar outras palavras, ou você aprendeu ali uma história, vamos brincar de criar outras histórias e tal. E por fim, a aplicação daquilo que você aprendeu. Tá? Então, essa ideia de produzir um texto aqui é produzir um texto no sentido de aplicar aquilo que se aprendeu. Tá? Então, lembre, se você pegar lá, cair uma atividade parecida com essa, você vai começar, então, das frases, né, das sentenças, dos verbos que indicam reconhecimento, depois os verbos que indicam criação e, por fim, os verbos que indicam aplicação, uso daquilo, tá? Então, na análise linguística, o que temos aqui? Reconhecer usos da pontuação, reconhecer em textos o significado de palavras, né? A questão de vocabulário, identificar as variedades linguísticas em textos, se é linguagem coloquial, linguagem culta, identificar mecanismos de progressão textual, quer dizer, a questão da coesão, identificar os mecanismos de referência lexical e pronominal. Referência lexical, gente, vocabulário, léxico, rol de palavras, tá? A questão de vocabulário, certo? E os pronomes, os pronomes que substituem ou adjetivam o substantivo. Depois, analisar os efeitos de sentido, né? Analisar, enfim, analisar como é que sentido as palavras, que efeito de sentido as palavras exerce dentro de um texto, dependendo da posição onde ela está colocada. E no sentido de avaliar, julgar a eficácia dos argumentos. Por exemplo, se eu eu tenho uma frase assim, hoje eu vou sair com um vestido azul, mas talvez o verde fique mais bonito, né? Então, o que esse mas está querendo dizer ali? Que efeito ele está produzindo ali, certo? Mas talvez, está indicando o quê? Está indicando dúvida, né? Ou
a mãe do fulano gostou dos seus resultados em matemática, vírgula, mas também gostou dos seus resultados em português, apesar de serem resultados mais baixos. Esse mas também é igual ao mas, esse mas dessa frase é igual ao mas da frase anterior? Então, tudo isso é julgar a eficácia de argumento, tá? Depois vamos para a matemática. Na matemática, a Política Nacional de Alfabetização vai trazer o termo numeracia ou letramento matemático. Não vai usar mais a expressão alfabetização matemática, porque a alfabetização fica no âmbito da codificação, decodificação. Agora é numeracia ou letramento matemático, ou como fala? Não, perdão. É numeracia ou letramento matemático, tá certo? E aí, né, no documento do Plano Nacional de Alfabetização está escrito o seguinte: todos os seres humanos nascem com um senso numérico, um sistema primário que envolve uma compreensão implícita de numerosidade, ordinalidade, início de contagem e aritmética simples. O que quer dizer isso? O que é número? Número é quantidade. O bebê está mamando e quando ele se sente satisfeito, o que ele faz? Ele larga a teta da mamãe, ele para de mamar. Isso é sensação de quantidade, é noção de quantidade, certo? Então, a criança, ela tem noção de quantidade, ela tem noção de tempo, tá? Ou seja, ela sabe no tempo o que vem antes, o que vem depois. Em questão de espaço, logo as crianças começam a perceber, né, se ela está na casa dela, se ela não está na casa dela. Eu estou com a minha sobrinha aqui, ela está com 9 meses agora, mas com 2 meses, ela já sabia quando ela estava na casa dela, quando ela não estava, né? E, por outro lado, há um sistema de habilidades secundárias, culturalmente definidos pelo ensino, que envolve o conceito de número e contagem, aritmética, o cálculo e a resolução de problemas escritos. Grifem aí, porque isso constitui os conteúdos da matemática. Né? O conceito de número, a contagem, a aritmética dependem do ensino explícito. Tanto é que o nosso sistema chama sistema indo-arábico. Existem outros sistemas? Claro que existem. Por exemplo, nós ensinamos para as crianças os algarismos romanos. É um outro sistema, certo? Professor deve ensinar habilidades de matemática básica, né? E na educação infantil, deve, por meio de jogos, trabalhar com noções básicas numéricas, espaciais, geométricas, de medidas e estatísticas. Veja, isso aí vocês já viram em outros conteúdos, eu só estou aqui retomando, tá? Então, aqui está dizendo de forma lúdica, de forma prazerosa, o professor deve trabalhar noções como onde tem mais? Quanto a mais? Qual a diferença? Como que eu faço para que isso fique igual? Em cima, embaixo, do lado, do outro, direita, esquerda, né? Tudo isso são noções matemáticas que influenciarão, que são trabalhadas na educação infantil e que vão influenciar o ensino fundamental depois, o desempenho do aluno no ensino fundamental. Quais áreas compõem, então, o ensino da matemática? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, que pode aparecer como tratamento da informação, tá bom? E a numeracia, né, o termo que eu disse para vocês que está sendo utilizado agora. Os processos mentais básicos, como classificar, seriar, sequenciar, incluir, conservar, corresponder e comparar, são essenciais para o desenvolvimento da numeracia ou do letramento matemático e devem ser trabalhados na educação infantil, certo? Aí, esta aqui, ó, o conceito de letramento matemático é justamente uma das 10 competências. Ó, letramento matemático refere-se à capacidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É uma das 10 competências, certo? Depois, quais são os objetivos da matemática? Eu vou colocar o geral. O principal é desenvolver o raciocínio lógico matemático. Para quê? Para a macrocompetência, que é a resolução de problemas. Tá certo? Então, lá, as unidades temáticas da matemática quais são? Ou seja, quais são os grandes conteúdos que serão trabalhados na matemática? Números ou numeração,
álgebra, geometria, grandezas e medidas. Lembrando que números se dividem em números naturais e números racionais no ensino fundamental, né? Depois, a álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Que tipo de pensamento, né? Que ideias fundamentais da matemática eles desenvolvem? A ideia de equivalência, de ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e representação. Então, vejam, equivalência, a questão de igualdade, de comparar mais, menos, quanto falta para chegar, certo? Ordem, o que vem primeiro, o que vem depois, certo? Número consecutivo, por exemplo, isso equivale a ordem crescente, ordem decrescente, proporcionalidade, quanto mais um mais outro, quanto menos um menos outro, ou quanto mais um menos outro, isso tem a ver com proporcionalidade. A aproximação, vou dar um exemplo de que a ideia de aproximação é a ideia de pensar que uma matemática nem sempre é realidade. Por exemplo, tem cinco pessoas que estão para atravessar um lago e tem 2 canoas. Quantas viagens serão necessárias? Né? Normalmente a criança fala 2, porque assim, e cabe em cada barco 2 pessoas. Né? Normalmente a criança fala 2, 4, 5 dividido por 2, dá 2. Aí você pergunta, e aquela pessoa? E vai ficar uma pessoa lá para morrer, lá do lado morrer na floresta? Né? E aí? Aí tem que fazer 3 viagens, certo? Então, essa ideia de aproximação é de que nem sempre, né, aquele cálculo matemático exato vai corresponder à realidade. A questão aproximação, variação tem a ver com isso. Interdependência. Se você pegar uma figura geométrica que mede 4 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento, por exemplo, né? Mantendo-se a mesma área e aumentando a largura, o que vai acontecer com o comprimento? Vai diminuir, né? Ou seja, um depende do outro, né? Então, há várias situações matemáticas em que uma coisa depende da outra. E a questão da representação. Por que a representação? Porque a matemática possui uma linguagem própria. E é importante que as pessoas aprendam a utilizar essa linguagem matemática, como, por exemplo, os gráficos. Os gráficos, as tabelas, é um tipo de linguagem muito própria da matemática, dos conteúdos de probabilidade e estatística, tá certo? E a macrocompetência que eu falei para vocês de resolução de problemas, né? A álgebra, pontos de atenção. A ênfase é no pensamento algébrico, que permite compreender e representar relações de grandezas, equivalência, variação, interdependência, proporcionalidade. Então, normalmente, álgebra e geometria fica lá para o finalzinho do ano. Não deve. Elas são conteúdos que devem ocorrer concomitantemente ao longo do ano, tá certo? E aí chegamos nas matrizes. Bom, matriz do segundo ano vai dizer o seguinte: o que a criança vai fazer? Ela vai, olha só, vamos lá. Ela vai reconhecer, ler, escrever, comparar, identificar números até a terceira ordem, ou seja, até 999. E resolver problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão até a terceira ordem, tá certo? É isso que essa criança vai fazer, é isso que se espera dessa criança no segundo ano. E também vai identificar o valor posicional e o valor absoluto de um número, de um algarismo, tá bom? Dentro, né, até a terceira ordem, lembrando, ou seja, até 999. Em termos de álgebra, ela tem que ser capaz de identificar, classificar objetos ou representações por figuras por meio de atributos, tais como cor, forma, medida. Ah, mas isso não é arte? É arte, mas também é matemática, né? Inferir, descrever atributos, propriedades comuns dos elementos que constituem uma sequência de números naturais, né? Então, por exemplo, se eu puser uma sequência 3, 6, 9, 12, qual é a lógica, né? Descubra o número que vem depois, né? Então ele tem que descobrir qual é a regularidade presente nessa lógica aí, nessa sequência. Então isso faz parte da álgebra. Inferir o padrão ou regularidade de uma sequência, é isso que eu estou falando. Inferir os elementos ausentes de uma sequência. Essa atividade atingiria esses 3 pontos aí. Geometria.
Identificar a localização ou a descrição ou o deslocamento de pessoas e objetos em uma representação bidimensional, mapas, croquis, né? Reconhecer figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, que é o prisma, pirâmide, cone, cilindro, esfera, relacionando-as com objetos do mundo físico, né? E aí depois, reconhecer figuras geométricas e planas, resolver problemas e argumentar, né, a partir então dessas figuras, analisando essas figuras geométricas e analisando então os sólidos, chamados sólidos geométricos. Mais um aqui. Para probabilidade e estatística para o segundo ano, o que a criança precisa saber? Classificar resultados dos eventos cotidianos como pouco provável, muito provável, impossível, né? Até isso, gente, vocês pensam, às vezes você pode pensar, mas isso é bobeira. Não, não é. Criança é muito, para criança, tudo é possível. Vamos lembrar que a imaginação, né? Essa criança está chegando no mundo agora, a questão da imaginação para ela não tem limites. Então, é importante que ela pare para pensar o que é possível, o que não é possível, o que é real e não é real. Lembrando que essas crianças jogam muito, muitas crianças jogam no computador, e ali tudo é possível. Então, ter essa reflexão na sala de aula parece bobo, nos dias de hoje não é mesmo, tá? Ler, identificar, comparar dados estatísticos ou informações presentes numa tabela, presentes num gráfico simplesinho, certo? E aí traz aqui, inclusive, o tipo de gráfico, que é o gráfico de barras, aquele gráfico de colunas simples. E resolver problemas e argumentar com base em dados, né, de pesquisa, dados em uma tabela, né, ou presentes em um gráfico. Quinto ano vai fazer tudo o que nós falamos anteriormente: compor, decompor, associar, certo? Em termos de numeração, compor, decompor, ler, escrever, calcular com números até a sexta ordem. E resolver problemas também de algoritmo com números até a sexta ordem. Ó, vejam bem, há uma diferença, vocês já devem ter visto isso nas aulas de vocês, entre problema de algoritmo e problemas e situações problema. Problema de algoritmo é do tipo, eu tinha 10 abacaxis, comi 5, com quanto fiquei? Além de uma caganeira, né, fiquei com 5 abacaxis. Esse é problema de algoritmo. Eu só quero saber se o estudante consegue aplicar, né, em dadas situações, que eu já sei o resultado, certo? E só há um resultado, se ele consegue aplicar o algoritmo de soma, subtração, multiplicação, divisão, certo para aquela situação. Isso é problema de algoritmo. Agora, se eu falo assim, olha, eu traço um quadrilátero no chão e falo assim, agora vocês vão medir esse quadrilátero sem usar régua, sem usar fita métrica, enfim, vocês vão usar vão inventar uma forma de medir tanto o interno quanto o externo desse quadrilátero que está desenhado no chão. Nem eu, nem as crianças sabemos, nem o professor, nem a criança, né, sabe qual é o resultado. Eles vão criar formas. Né? Essa é uma atividade que a gente dá para depois introduzir a medida convencional, para que eles entendam a importância da convencionalidade. Né? Então, esse é um tipo de situação problema, porque você vai ter várias respostas e todas elas estarão corretas. Né? Ou seja, várias formas de solucionar, e isso sim constitui uma situação problema. Bom? Depois, em termos de álgebra, inferir, descrever atributos, né, de elementos que constituem. Novamente, a álgebra vai trabalhar com sequências numéricas em que você tem a supressão de um termo. Por exemplo, 3 mais florzinha é igual a florzinha mais a florzinha menos 5, por exemplo. Ele tem que adivinhar o valor da florzinha, né? Então, isso é inferir, e aí você tem uma sequência lá, 3, 5, 8, 12, e ele tem que adivinhar qual é o número que vem na sequência. Para isso, ele vai ter que descobrir qual é a regularidade que está presente nessa sequência. Tudo isso faz parte de álgebra, tá? E vai ter que resolver problemas e argumentar que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, né?
que seria a variação? Aquilo que eu falei para vocês de comprimento e largura, né? Variação entre grandezas proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, eu estou indo para Curitiba. Se eu gasto 5 horas indo a 100 km por hora. Se eu aumentar a velocidade, né? Se eu aumentar a velocidade, eu vou gastar mais ou menos tempo? Ah, vou gastar menos. Então, isso aí é importante que a criança já vá entendendo que o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tudo isso faz parte de álgebra. Geometria. Agora nós vamos trabalhar de novo com a descrição das figuras geométricas, com a descrição dos sólidos geométricos e suas representações, certo? Vão nomear essas figuras geométricas, vão nomear esses sólidos geométricos, né? Vão abrir, ver a representação plana desses sólidos geométricos, né? E vão criar, né? Vão criar imagens, criar desenhos, né? Usando, então, essas figuras e esses sólidos geométricos que eles aprenderam ao longo do ano, certo? Medidas, grandezas e medidas. Eles vão trabalhar agora com 3 medidas principais, de peso ou massa, de comprimento e medidas de volume, certo? E seus derivados. Então, vão trabalhar com metro e seus derivados, com quilograma e seus derivados, litro, mililitro, enfim. Então, é com isso que eles vão trabalhar agora no 5º ano, no que diz respeito a grandezas e medidas. Certo? E vão resolver problemas que envolvam essas grandezas e essas medidas. Como, por exemplo, área e perímetro, que é próprio da medida de comprimento, certo? Litro, né? Aí o professor, por exemplo, o professor para trabalhar a questão de gramas muito pequenas, pode pedir para que eles tragam cartelas de remédio vazias, para ver a questão de 5 miligramas, 50 miligramas, né? A importância aí é de se analisar, verificar o uso disso no cotidiano, né? Evidenciar o uso disso no cotidiano. Probabilidade estatística, identificar elementos aleatórios, aqueles que têm menores, maiores ou iguais chances de ocorrência, comparar dados estatísticos expressos em tabelas, né, expressos em gráficos, identificar as variáveis, os tipos de variáveis em um conjunto de dados, representar dados em uma pesquisa estatística, certo? Então, agora a criança, ela pode fazer as suas próprias pesquisas, ela pode representar em tabelas, ela pode também representar em dados, ela vai ler gráficos, ler tabelas e tirar conclusões e vai responder problemas e argumentar sobre problemas que envolvam, né, gráficos, tabelas, possibilidades, probabilidades, né? Então, isso tudo no 5º ano, tá? Então, nós encerramos aqui, certo? Encerro aqui com vocês. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, tá? Então, eu encerro aqui com vocês esta questão das matrizes. Vocês viram que não é assim, coisa do outro mundo, tá? Essas questões, essas matrizes, não é assim coisa do outro mundo. Deixa eu só parar aqui a minha apresentação. Né? Então, viram? Não é coisa do outro mundo. É simples. É o que a escola já trabalha. Só que ele está ali de uma forma sistematizada. O que não pode esquecer, no caso da matemática? Que no 2º ano vai ser cobrado até a 3ª ordem, no 5º ano vai ser cobrado até a 6ª ordem, né? Que essas crianças vão trabalhar com compor, decompor, ler, escrever, numerais, multiplicar, dividir, somar. Até o 2º ano, no 2º ano vai ser cobrado a multiplicação e divisão até 5. No 5º ano, vai ser cobrada a multiplicação, divisão até 10, e a multiplicação e a divisão pela dezena, certo? Até pela dezena. Então, tudo isso já é trabalhado na escola, tá? Só está ali de uma forma um pouco mais organizada, tá certo? E dados os seus devidos nomes. E vocês precisam, então, prestar atenção nesses devidos nomes e não esquecer que estas matrizes, elas seguem uma sequência de complexificação. Então, no caso da matemática e no caso da língua portuguesa, vai de identificar, reconhecer, passando por
criar, mas não criar coisas novas, criar a partir daquilo que ele aprendeu. E utilizar, aplicar na vida cotidiana para resolver problemas cotidianos. Afinal de contas, o que é uma competência? É a capacidade de mobilizar saberes e conhecimentos para se resolver problemas do cotidiano com o máximo de ética possível, certo? Beijo para vocês e nos vemos aí pelos caminhos. Eu tenho certeza que eu vou ver o nome de vocês na lista de aprovados. Afinal de contas, o que que vocês são? O que que vocês são? Tá desse lado aqui, ó. Professores pronto para passar. Tá bom? Beijo.